Olá, queridos alunos e queridas alunas do IMP Concursos. Aqui é o professor Léo Van Holt e estamos em mais um podcast de revisão de direito constitucional, gente. Agora falando sobre as atribuições do Congresso Nacional, tá? Vamos então revisar nesse momento, né, nesse podcast, o artigo 48 da Constituição, que são as atribuições legislativas do Congresso, contrastando-as com as atribuições deliberativas do Congresso, que são as do artigo 49, e eu já vou explicar para vocês. Gente, eu começo lendo a cabeça do artigo 48, que diz assim: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, vírgula, não exigida essa sanção para os artigos 49, que são as competências exclusivas do Congresso, por meio de decreto legislativo não se submete à sanção, como nós vamos estudar em processo legislativo. Bom, uh, o 51 é competência privativa da Câmara, resolução da Câmara dos Deputados, não se submete à sanção. 52, resolução do Senado Federal, não se submete à sanção. Então, a Constituição diz: cabe ao Congresso, com a sanção do presidente, não exigida a sanção para os artigos 49, 51 e 52, tá? Dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Pessoal, é, muitas dessas matérias aqui do 48 não são, o deputado não pode propor o projeto de lei, porque são matérias de iniciativa exclusiva, privativa do presidente da República. Mas o Congresso dispõe na discussão e votação, gente. Emenda, vota, aprova pela metade, modifica. Então, cabe ao Congresso, com a sanção do presidente, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Bom, queria só relembrar isso. Só que agora, gente, eu vou trazer alguns assuntos e eu, na verdade, já vou trazer aqui algumas competências exclusivas do Congresso por meio de decreto legislativo, privativas da Câmara, privativas do Senado, porque as questões de prova vão perguntar. Olha, isso aqui é resolução do Senado, resolução da Câmara, decreto legislativo do Congresso ou lei? E aí, aqui no 48, gente, tem tanto lei ordinária quanto lei complementar. Tem de um tudo aqui. Basta saber que é lei com a sanção do presidente, tá? O Congresso vai dispor sobre todas as matérias de competência da União, e aí eu vou trazer um determinado assunto e você vai me dizer se é da competência legislativa, deliberativa, né, do Congresso, ou privativa do Senado ou privativa da Câmara. Vou começar com a primeira, tá bom? Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do DF e dos municípios. Resolução do Senado Federal, gente. Cuidado, tá? Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do DF e dos municípios, resolução do Senado. Daqui a pouco eu explico o que é isso, né? A gente já explicou, na verdade, na aula, mas relembro. E agora, dispor sobre o montante da dívida mobiliária federal. Lei, competência legislativa do Congresso. A gente tem essa distinção, gente. 48, artigo 48, inciso 14, cabe ao Congresso, com a sanção do presidente, dispor sobre o montante da dívida mobiliária federal. Já o montante da dívida mobiliária dos estados, do DF e dos municípios é resolução do Senado Federal. Não confunda essas duas hipóteses, tá? Matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda e seus limites de emissão. Competência legislativa do Congresso, gente, é até isso que eu estou falando. Então, quando eu trago um assunto, tá, que vai ser legislado de maneira geral, abstrata, impessoal, para todas as situações, né, e diversos assuntos que estão sendo aqui legislados, é lei. Matéria financeira, cambial, monetária, moeda, são assuntos que estão no 48, como eu expliquei na aula,
tá? É competência legislativa do Congresso dispor sobre esses assuntos. Fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados, DF e municípios. Resolução do Senado Federal, gente, tá? Por quê? Hã, e aí é onde eu vou explicar. Dívida mobiliária, gente, é aquela decorrente de títulos da dívida pública. Quando uma entidade pública emite um título, tá? As pessoas vão comprar esse título e depois resgatar com juros. Então, para dispor sobre o montante da dívida mobiliária federal, isso é lei. Montante da dívida mobiliária dos estados, DF e municípios a gente viu, mas daqui a né, uns minutos atrás, resolução do Senado. E também é resolução do Senado, todas as entidades federativas não têm mais divisão entre União e as demais. O montante da dívida consolidada de União, estados, DF e municípios em uma resolução do Senado que nasce de uma proposta do presidente da República, que envia uma mensagem presidencial para o Senado Federal, é resolução do Senado quem dispõe sobre isso, de todas as entidades da federação, mas com relação à dívida consolidada. E essa dívida consolidada é aquela com prazo de resgate maior do que 12 meses, ou então aquela que está prevista no orçamento. Então, já não é mais a dívida de títulos mobiliários, tá certo? Portanto, eu quero que vocês entendam que a gente tem essa diferença entre dívida mobiliária e dívida consolidada. Na dívida consolidada, todas as entidades da federação, por proposta do presidente da República, é um assunto que vai ser legislado em resolução do Senado. Pessoal, transferência temporária da sede do Congresso Nacional. Competência deliberativa do Congresso Nacional, gente, está lá no artigo 49, inciso 1, tá? Compete exclusivamente ao Congresso Nacional dispor sobre a transferência temporária de sua sede. A sede do Congresso, aconteceu algum evento, tá, vai acontecer uma guerra ou o que for, o legislativo não vai funcionar mais ali no palácio onde tem as 2 torres, né, e a cúpula para cima, a cúpula para baixo, que Oscar Niemeyer desenhou, vai ter que ser um decreto legislativo para temporariamente sair dali, tá certo? Transferência temporária da sede do governo federal. Aí é competência do Congresso, com a sanção do presidente da República, lei federal para, dispor sobre a transferência e promover, né, a transferência temporária da sede do governo federal. Já é diferente da transferência temporária da sede do Congresso Nacional, que é um assunto mais interno, decreto legislativo do Congresso. Muito bem. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores. Matéria de decreto legislativo, gente. Isso está no artigo 49, inciso 7. Os próprios deputados e senadores dispõem sobre o seu subsídio sem sanção do presidente da República. Olha, o Congresso aí mandou, assim, mostrou sua força, hein? O subsídio de deputados federais e senadores não passa, tá, por sanção do presidente. Fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente e dos ministros de Estado. Competência exclusiva do Congresso, também por decreto legislativo 49, inciso 8. Então, gente, o subsídio de deputados federais, senadores, presidente da República, vice-presidente, ministro de Estado, todo mundo é decreto legislativo do Congresso sem a sanção do presidente, tá bom? Nessa história aí, quem ficou mais fortalecido foi certamente o Congresso Nacional. Fixar o subsídio dos ministros do STF. Competência legislativa do Congresso, a gente está no artigo 48, inciso 15, lembrando que essa lei vai ser de iniciativa privativa, exclusiva ou reservada, que são sinônimos, a gente vai ver isso lá em processo legislativo, competência exclusiva, iniciativa exclusiva do STF.
Uai, Léo, então por que o 48 está dizendo que cabe ao Congresso dispor sobre? Meu povo, eu vou repetir, porque tem muito aluno que tem essa dúvida, gente. O Congresso Nacional dispõe na hora de apreciar, discutir e votar, mas a iniciativa não necessariamente vai ser dele nessas matérias do artigo 48, como aqui não é. É de iniciativa privativa do STF, lei de fixação do subsídio dos ministros do STF. Mas aí veja, o subsídio de deputados federais, senadores, presidente, ministros, foi tudo decreto legislativo. Subsídio dos ministros do STF, até porque é o teto do serviço público, tá? Aí já vai ter a sanção do presidente, envolve, né, os poderes. O STF propõe de maneira exclusiva, o Congresso delibera e o presidente sanciona ou não, com a possibilidade de derrubada do veto, por aí vai. Então, já é competência legislativa do Congresso a fixação do subsídio dos ministros do STF. Conceder anistia, competência legislativa, anistia é por lei, não é por decreto, gente, tá? Então, anistia é por lei, ela extingue todos os efeitos penais da conduta, tá? E é diferente de graça e de indulto. A graça geralmente se fala que é um perdão individual, gente. O indulto, que é um perdão coletivo, tá? O indulto de Natal, eles são concedidos por decreto do presidente. Isso a gente vai ver em poder executivo. É o artigo 84, inciso 12, mas não confunda. Graça e indulto são concedidos por decreto. Anistia é concedida obrigatoriamente por lei, tá certo? E a graça e o indulto não extingue todos os efeitos da pena. Só o efeito principal da condenação, que é a pena privativa de liberdade. Mas, por exemplo, suspensão de direitos políticos, e outras consequências, efeitos secundários da pena, permanecem íntegros, mas o cara sai da prisão. Então, graça e indulto, decreto do presidente não extingue todos os efeitos penais. Anistia é somente por lei e extingue todos os efeitos penais. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Lei, competência legislativa do Congresso, está no artigo 48, se submete à sanção do presidente. Inclusive, isso aqui é uma lei um projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República, a gente vai ver isso no artigo 61, parágrafo 1º, tá? Nem todo o artigo 48 é de iniciativa privativa de alguém, gente, mas alguns são. O inciso 3, que é esse da fixação e modificação do efetivo da Marinha, Exército e Aeronáutica, as Forças Armadas, uma matéria, um assunto de iniciativa legislativa privativa, exclusiva ou reservada do presidente da República, mas o Congresso Nacional dispõe sobre na hora de discutir e votar, mudar, né? E isso é uma matéria legislativa do Congresso. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas com as ressalvas constitucionais. Competência legislativa do Congresso, gente. Criar cargo, extinguir cargo, transformar cargo, emprego e função pública de um modo geral, tá? É matéria de lei, tá bom? Calma que a gente vai ver o decreto autônomo exatamente no próximo item. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Competência legislativa do Congresso com a sanção do presidente, gente. Criar e extinguir ministério e órgão da administração pública só pode ser por lei, inclusive nem tem exceção, tá? A criação, extinção de cargo é que vai ter uma exceção que a gente vai ver. Mas criar e extinguir ministério e órgão realmente é puro sangue, é só lei, tá? Pelo inciso 11 do artigo 48. Muito bem. Pessoal, o artigo 84, inciso 6, mitigou pelo menos a extinção de cargos, tá? E algumas outras coisas que eu quero discutir com vocês, quando no artigo 84, inciso 6, nós temos o chamado decreto autônomo, que não deixa de ser o presidente da República editando um decreto, mas ocupando o lugar de uma lei. Um assunto que seria de lei, o decreto autônomo pode dispor, e calma que a gente vai ver isso aqui, tá? Eu quero
te dizer o seguinte, você vai me dizer se está certo ou se está errado. O presidente da república pode dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Eu vou repetir. O presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Certo ou errado? Certíssimo, porque a gente viu que criação e extinção de ministério e órgão é de lei, é assunto de lei, não tem como. Mas, gente, veja bem, as atribuições do ministério, as atribuições dos órgãos estão agora à disposição do decreto, chamado decreto autônomo, porque a lei vai criar o ministério e vai trazer as atribuições, mas as atribuições, a lei trouxe, o decreto pode esculhambar e mudar tudo, mudar tudo. Agora, criar, extinguir ministério e órgão, não. Mas mexer nas atribuições, pode. Então, o presidente, por decreto, pode, dispor sobre organização e funcionamento da administração, desde que não aumente despesa nesse decreto, nem crie ou extinga órgão público. Agora, vê se está certo ou se está errado. O presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre a criação ou extinção de função ou cargo público quando vagos. Não fez nem sentido essa frase, né, gente? Então, é só a extinção, tá? A extinção de função ou de cargo público quando vago. Criar, não. Aqui, gente, não é criar cargo por decreto. Não, não, não e não. É, a lei criou o cargo. O cargo está vago, tem ninguém lá ocupando. O presidente, por decreto, pode extinguir o cargo ou uma função se ela tiver vaga, mas apenas se ela tiver vaga, tá? Se ela tiver ocupada, não vai poder. Então, essa última hipótese é extinção, somente ela, de cargo ou função público quando tiver vago, é o decreto autônomo que, pelo amor de Deus, ele despenca em prova, e com isso a gente encerra esse podcast, pessoal.